como vai? Tudo bem? Meu nome é Carlos Homfeld, eu sou criador do Desenvolvimento Neurocreativo, DNC. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser milionário neurocriativo. Milionário, todos sabem o que é, né? E todo mundo sempre tem o foco na parte material quando se diz milionário. Quando eu digo milionário neurocriativo, eu quero dizer aquela pessoa que tem controle das suas emoções, aquela pessoa que direciona a sua mente para desenvolver o melhor de si próprio e para conseguir prosperidade. Prosperidade é muito mais do que riqueza e nós vamos explicar isso para vocês hoje. Primeiro ponto. Uma das coisas que as pessoas sempre têm grande dúvida é porque eu leio tantos livros, porque eu participo de tantas palestras, porque eu aprendi neurolinguística, aprendi isso, aprendi aquilo e minha vida não muda. Nós temos hoje palestrantes fantásticos no Brasil e no mundo. Nós temos palestrantes, inclusive, que fazem você andar sobre fogo. Nós temos gente do calibre de Anthony Robbins, nós temos gente do calibre de Robert Kiyosaki e assim muitos outros palestrantes internacionais. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas passa um fim de semana fantástico com esses palestrantes, chegam a andar sobre brasas e depois de 2, 3 dias a vida volta ao normal, com as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, as mesmas preocupações de sempre, e aquele pique todo, aquele fogo todo que a pessoa tem desaparece e ela parece que volta a estar mais angustiada, mais ansiosa, até mais deprimida do que ela estava ontem. Por que isso acontece? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero explicar rapidamente um pouco da minha formação. Eu venho da área de inteligência, e na área de inteligência é muito importante nós descobrirmos o que existe entre o sim e o não da fala e dos pensamentos do ser humano. Existem entre o sim e o não milhares de nuances de cinza. Existem vários nomes para isso, né? Entre linhas, o que está por trás das coisas, não é? De qualquer maneira, em inteligência você recolhe informações, interpreta as informações e gera planos estratégicos. Para você interpretar adequadamente as informações, você tem que levar em consideração diversos fatores. A origem da pessoa, até que tipo de religião ela professa, porque o budista pensa diferente do católico, que pensa diferente do evangélico e assim por diante. Mas também o que está por trás do que a pessoa está querendo dizer. E isso não é fácil de descobrir, né? Por isso que é importante você saber ler o que está entre o preto e o branco, entre o sim e o não. Essas milhares de nuances de cinza. Bom, duas especialidades são muito importantes para isso. Uma delas foi a que eu me formei, é a teologia. Você descobrir qual é o motivador espiritual, qual é o motivador primordial de cada ser humano. A segunda é a neurociência. É descobrir como funciona o cérebro, de que maneira o cérebro pode interpretar todos os estímulos do meio ambiente e devolver isso numa resposta adequada ou não. Porque quando eu analisava as pessoas, eu via pessoas com dons fantásticos, que relegavam a sua vida à mediocridade. E pessoas que não eram tão bafejadas pela sorte, pessoas que não tinham dons tão especiais ou desenvolvidos, e que conseguiam extrapolar todas as previsões, conseguiam se destacar e se transformar em profissionais fantásticos. Essa era o meu principal questionamento. Por que isso acontece? Aí eu descobri que o que determina é o motivador. Agora, qual é o motivador? O que é que forma o motivador? A coisa mais importante, que é o que faz um ser humano se mover, que é o que faz um ser humano lutar, que é o que faz o ser humano ser ansioso ou otimista, deprimido ou disposto a fazer qualquer coisa para vencer, tem um nome que todos nós conhecemos. Tem o nome de emoções. E aqui eu vou explicar para vocês um mecanismo cerebral. Se o cérebro fosse o motor de um carro e você abrisse este capô, você enxergaria as engrenagens funcionando. Tá?
Então imagine a mecânica cerebral. Eu não estou aqui sendo filosófico, eu não estou aqui utilizando nenhum tipo de filosofia. É mecânica pura, ok? Então vamos lá. Nós temos um processo de aprendizado que todos nós utilizamos desde a infância. Tá? Esse processo ele vem de várias ferramentas, que hoje eu não vou ter condições de explicar todas a vocês, mas essas ferramentas elas são compostas de diversos elementos que formam uma pressão emocional. Tá? Voltando um pouco antes, há mais ou menos 20 anos atrás, descobriu-se um órgão no cérebro que ele fica exatamente aqui e ele tem o tamanho da ponta dos dedos. Este centro especializado, este órgão que existe no cérebro, alguns dão o nome de ponto de ética, outros de centro de felicidade, outros de ponto de Deus. O que importa é o seguinte, este órgão ele é responsável por compreender, analisar, interpretar e incorporar as boas emoções. Então, amor, felicidade, sucesso, promoção, tudo isto é interpretado por este órgão e é incorporado a nós. Por isso que o grande desafio das empresas é como manter os seus colaboradores motivados. Como nós temos esse órgão, qualquer coisa que você recebe, uma promoção, um aumento, recebe uma medalha, um troféu, o pique, a alegria dura por 2, 3 horas, 2, 3 dias, talvez uma semana, não é? Mas depois isso já passa a fazer parte de nós e nós queremos mais. Nós queremos mais daquilo. Não é? Este centro especializado em felicidade, ele é muitíssimo importante, porque ele nos torna parte do meio no que se refere às coisas boas. E também comprova cientificamente, comprova através da mente humana, comprova através da neurociência, que originalmente o homem foi feito para ser feliz. Em contrapartida, nós não temos um centro especializado em desgraça. Por isso que desgraça dá ibope. Por isso que o Jornal Nacional dá tanto ibope. Por isso que jornais, revistas dão tanto ibope quando falam de coisas ruins. É prédio que desmoronou e soterrou não sei quantas pessoas. É um grande campeão de Fórmula 1 que teve um acidente e está em coma induzido, não é? E assim várias outras más notícias. Por muitas décadas, provavelmente não vai haver nenhuma menina recebendo o nome de Isabela, de tanto que se falou da Isabela que foi jogada pela janela pelos próprios pais. Por que que nós repetimos tanto e por que as desgraças elas dão tanto ibope? Como nós não temos um centro especializado para interpretar e compreender as más emoções, elas tendem a se acumular. Por quê? Porque nós repetimos, assistimos, conversamos a respeito numa tentativa de compreender o que é incompreensível. E como nós repetimos, revivemos, em outras palavras, tantas vezes, estas coisas se acumulam dentro de nós, causando uma pressão emocional. Tá? Então, esta pressão emocional, ela está contida no nosso inconsciente. Ela está em todas as nossas recordações, ela está em tudo que nós ouvimos, lemos, assistimos, em relação a coisas que contêm emoções ruins. Esta pressão emocional, ela cresce na proporção do quanto nós acumulamos essas emoções ruins. É o estresse, são brigas, são cobranças, não é? Coisas que nós assistimos e assim por diante. Isso causa uma pressão cada vez maior. Se você passa por muito estresse, se você se aborrece muito, se você tem muitos problemas, a tendência é que essa pressão seja cada vez maior. Quanto maior a pressão emocional, maior é a nossa reatividade. Nós todos ouvimos falar muito de reatividade, não é? Coisas que, por exemplo, há 5 anos atrás te deixavam irritado, hoje podem causar uma explosão de raiva. E você não entende o porquê. Nem as pessoas que estão ao teu lado conseguem entender o porquê. E isto é devido ao quê? A esta pressão emocional. As emoções foram se acumulando tanto, de, por exemplo, 5 anos para cá,
que o que antes te causava irritabilidade, hoje causa uma explosão emocional. E isto é que determina, esta pressão emocional, é que determina a maneira com a qual nós interagimos com o nosso ambiente. De que maneira? Essa pressão emocional, ela gera expectativas. A primeira grande expectativa é atender essa demanda interna. O que é essa demanda interna? Eu quero alívio dessas coisas que me angustiam, dessas coisas que me deixam ansioso, não importam quais elas sejam. Muitas eu nem sei o que são, mas eu quero alívio disso. Eu quero resolver esse vazio que existe dentro de mim. Então a primeira grande expectativa é atender a essa demanda interna por alívio. Por isso que todos nós, eu, você, todas as pessoas que assistem, todos os mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, todas têm como objetivo interagir com o meio ambiente com o desejo inconsciente de atender, de aliviar essa pressão emocional, mesmo não sabendo o que é. Por isso que este mundo é um mundo fantástico. Por quê? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, cada uma puxando a sardinha para o seu lado, e o mundo anda mesmo assim. Aonde é que está o grande segredo? Aonde é que está o ponto da vitória de qualquer vendedor, negociador, empreendedor, de qualquer profissional? É achar um meio termo entre a minha sardinha e a sua sardinha. Neste meio termo, nós vamos negociar, nós vamos conversar e chegar num acordo. E a partir daí, cada um preserva os interesses da sua sardinha. Agora, como que nós conseguimos esse meio termo? Interagindo adequadamente com o outro. Para isso, a pressão emocional ela tem que estar sob controle, porque senão o que acontece? Essa expectativa, se ela se tornar muito forte, eu preciso de muito alívio, muito alívio, muito alívio, muito alívio, eu estou estressado, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou ansioso. Quanto mais pressão emocional, mais você vai interpretar a tua realidade de uma maneira pré-concebida. Você vai encostar no outro e ver que o outro é a única chance daquele momento de você conseguir o alívio que você precisa. Todos nós conhecemos pessoas que quando nós vamos conversar com eles, eles só sabem falar dos seus problemas. Problemas, 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 problemas. Por quê? A pressão emocional dele é tão grande que ele interpretou aquele momento que ele está com você como o único momento capaz dentro da realidade de atender a este alívio que ele precisa. Por isso que ele só consegue falar dos seus problemas. Quando nós vamos negociar, quando nós vamos construir a nossa vida, o nosso negócio, seja lá o que for que nós formos realizar, é necessário que nós estejamos o quê? Equilibrados. De tal maneira que a nossa pressão emocional, e todos nós temos pressão emocional, de tal maneira que a nossa pressão emocional não interfira na nossa capacidade de negociação, na nossa capacidade de achar o meio termo. Agora você fala, bom, mas como é que eu resolvo essa pressão emocional? Através de uma série de modelos de vida, através de uma série de atitudes que você vai tomar, das quais nós vamos falar sobre algumas agora. A outra maneira é através do desenvolvimento neurocriativo, que é da onde veio o milionário neurocriativo, uma ciência da mente 100% brasileira, que foi desenvolvida por nós. Qual é o foco do desenvolvimento neurocriativo? É exatamente agir sobre esta pressão emocional, lhe trazendo o alívio necessário e, consequentemente, aliviando todo o processo. Uma vez que você equilibra tudo isso daqui, o que você manifestar em atos e palavras vai ser o quê? Equilibrado e eficaz, porque a tua interpretação da realidade vai ser equilibrada e eficaz. Mas nós vamos falar numa outra ocasião sobre o desenvolvimento neurocriativo. Vamos aproveitar agora esse congresso maravilhoso,
essa oportunidade que todos nós estamos tendo, eu vou lhe passar algumas técnicas, eu vou lhe passar a maneira de pensar e agir do milionário neurocriativo, que você vai poder aproveitar imediatamente e assim você vai conseguir melhorar já, desde agora, a partir desta palestra, você já vai conseguir melhorar a sua performance, a sua vida, diminuir a ansiedade, controlar essa pressão emocional que existe dentro de você. Ok? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos é a seguinte: nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de interpretar os nossos conceitos em relação à riqueza, em relação àquilo que nós queremos fazer da nossa vida. É necessário que você encare a vida como um milionário neurocriativo. Como pensa um milionário neurocriativo? Em primeiro lugar, ele pensa em prosperidade. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, prosperidade, um homem próspero, é aquele homem que desenvolve todas as áreas da sua vida por igual. A vida familiar, a vida social, a vida profissional, a vida intelectual, a vida espiritual, né? E assim por diante. Então, uma vez que ele desenvolva todas as áreas da vida dele, ele pode não se tornar rico tão rapidamente, mas tudo que ele conseguir vai ser sólido, vai ser contínuo e crescente. Isto é ser um homem próspero. Ele não tem altos e baixos na vida. Ele consegue crescer continuamente e ele consegue preservar tudo aquilo que ele conquistou. O que é um homem rico? Um homem que se foca só nas coisas materiais. Ele fica rico rapidamente e ele é capaz de cair mais rapidamente ainda. Eu posso dar um exemplo. Não é? Eike Batista, serve? Alguns chamam de Ike Batista. Serve esse exemplo? Ele cresceu como um rojão, se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Seguramente por alguns momentos ele se tornou o homem mais rico do Brasil. E ele construiu o quê? Um tremendo de um balão, com uma cestinha desse tamanho. E o que aconteceu? Implodiu. Não é? Isto é ser rico. Ele construiu a riqueza rapidamente, focado só nas coisas materiais, focado na vaidade, nas coisas materiais, focado no imediatismo. E isso aconteceu o quê? Não durou quase nada. Os homens prósperos, eles crescem, crescem, crescem continuamente. Antônio Hermílio de Moraes, Silvio Santos, todos esses são homens prósperos. Eles crescem, eles vão crescendo. O Paulo Lehmann, né? E assim outros exemplos que nós poderíamos dar. Bill Gates, Warren Buffett, eles crescem, crescem, crescem solidamente, continuamente. Isso é ser próspero. Isso eu chamo ser milionário neurocriativo. Você não é impulsionado pelas emoções. Você não é impulsionado pela vaidade. Quando você vai conversar, você sabe que existem ali duas coisas a serem preservadas. A sua vontade e a do outro. E no meio disso você consegue achar a melhor solução para todos. Tá? Então vamos lá. Existem algumas coisas que são muito importantes. Existem 4 conceitos que eu chamo de 4 chaves de ouro para a prosperidade. A primeira delas se chama o quê? Não se deixe levar pelas inferências. O que são inferências? Vamos lá. A gatinha está grávida, ela viu a porta do forno aberta, ela entrou no forno porque é escurinho, é aconchegante, é seguro, e lá ela teve os filhotes. Ótimo, os filhotes nasceram no forno, então eles são pãezinhos. Não, eles não são pãezinhos, eles continuam sendo filhotes de gato. Isso é uma inferência. Né? Se abana o rabo e faz au-au, é cachorro. Pode não ser cachorro. Pode ser qualquer outra coisa. Até um ganso. Você já viu o ganso quando está com raiva? O grasnado dele é quase um latido. E ele abana o rabo também porque ele sabe o beliscão que ele vai dar na vítima que está na frente dele. Né? Alguns exemplos bobos, mas o que é importante é o seguinte.
Não se deixe levar pelas inferências, não é porque parece que a coisa é. Eu vou citar um exemplo para vocês real. Um amigo meu, ele foi comprar um apartamento de alto luxo, ele chegou lá com a esposa e conversaram com o corretor e fecharam um negócio com o apartamento. Aí a esposa, que não queria ficar nas mãos do decorador, ela perguntou para o corretor: será que não tem ninguém aqui que já tenha decorado o apartamento, que permita que eu dê uma olhada para pegar algumas ideias e tal? Ele falou: olha, tem uma senhora que mora no 9º andar e ela é muito legal, ela é muito simpática, eu tenho certeza que ela vai deixar. Deixa eu dar uma interfonada para ver se ela está lá. Ele interfonou, a mulher estava e concordou. E subiram os 3. Quando chegou lá, abriram a porta, era uma mulher baixinha, gordinha, com uma micro saia, com uma mini blusa, com uma plataforma desse tamanho, né? E com um cinto largo apertado bem no meio. Parecia um colchãozinho amarrado pelo meio. Ruiva, hiperpintada, ela deu 2 beijinhos no corretor, deu 2 beijinhos na esposa e deu um selinho no marido. Naquele momento o marido quase implodiu, quis desaparecer naquele momento. Falou: agora eu estou morto, né? Ele ficou vermelho e tudo, mas todo mundo disfarçou e entraram no apartamento. O apartamento da mulher parecia um rendezvous da virada do século. Tudo muito caro, tudo muito dispendioso, mas tudo muito cafona. Veludo vermelho, veludo preto e puffs, coisas que não se usam mais e que a gente só vê em filmes antigos daquelas casas mal afamadas, né? Mas no fim, todos os banheiros do apartamento tinham um mármore de muito boa qualidade e muito bonito. E a mulher desse meu amigo pediu o endereço para a moça e a mulher lá deu o endereço de muito boa vontade. Se despediram e o marido foi correndo na frente. Ele pensou: sem conhecer, acabando de chegar, ela me deu um selinho, na saída eu não sei nem o que me espera. E ele fugiu na frente. Desceram, se despediram do corretor. A primeira coisa que a esposa falou quando eles entraram no carro foi: é interessante essa garota de programa, né? Aí o marido dela falou: olha, eu não sei se ela é garota de programa, mas se for, eu fiquei muito curioso. Porque baixinha, gordinha, do jeito que ela é, e ter um apartamento desse que é uma nota, ela deve conhecer coisas que a gente nem imagina. Deram risada e foram para a loja de mármores, para a marmoraria, né? Chegando lá, vendo os mármores, o dono da marmoraria perguntou: escuta, quem foi que indicou vocês? Aí eles disseram, ele falou: ah, dona fulana de tal, ok, eu forneço mármore para todos os shoppings que ela e o ex-marido têm e para todas as mansões deles, inclusive para o apartamento que ela mora agora. Aí o marido perguntou: mas vem cá, quem é essa senhora? Aí eles ficaram sabendo que ela era uma das principais empresárias do Brasil na área de magazines de baixo custo. Quer dizer, a mulher não era garota de programa, não era nada disso, era simplesmente uma mulher recém-separada, sem noção alguma de decoro. Isso é inferência, né? Lembram daquela mulher inglesa que foi participar do programa Idols, mas da Inglaterra? Eu não me lembro o nome dela agora, mas ela, gordinha, feia, com cara meio de maluca e tinha uma voz de anjo, né? Inferências são isso. Então, em primeiro lugar, nunca se deixem levar pelas inferências. Nunca falem nada, nunca digam nada, nunca emitam opinião nenhuma sem terem todas as informações em detalhes. Segunda regra: impecabilidade da palavra. O que é isso? Vamos lá. O que é impecabilidade da palavra? Impecabilidade da palavra é tudo que você diga, tudo que você fale, não gere nenhum mal para os outros ou para si próprio. O que é pecado?
é qualquer coisa que você faz que faz com que a outra pessoa queira se vingar de você. Impecabilidade da palavra também é isso. Você não vai falar nada, você não vai dizer nada que faça com que a outra pessoa tenha o sentimento de se vingar de você ou que ela se sinta prejudicada. Inclusive na Bíblia diz que o homem que governa a sua língua é capaz de governar todo o universo. Em certas culturas se fala que a língua é o órgão mais poderoso do universo, porque com a boca você pode construir ou você pode destruir. Com a língua você pode construir ou você pode destruir. Muitas vidas foram destruídas por causa de fofocas. Muitas vidas foram destruídas por causa de boatos. E muitas vidas foram resgatadas, foram salvas e foram construídas. Impérios sólidos e enormes foram construídos em cima do quê? Da integridade e da impecabilidade da palavra. Então, antes de falar, pense. Quem fala sem pensar ocasiona problemas que não tem condições de aquilatar, que não tem condições de medir. Você nunca sabe o que pode acontecer. Ao passo que, se você pensar antes de falar e falar com sabedoria, é como diz um outro ditado: lance o seu pão sobre as águas e depois de muito tempo você verá que ele retornará a você multiplicado. A palavra constrói. A palavra é uma energia muito poderosa. Porque geralmente quando você fala, aquilo vem acompanhado da sua emoção. E o que determina você construir ou não nesse universo, o que determina você construir ou não na sua vida, o que determina você ter poder ou não nesse universo, poder ou não na sua vida, poder ou não sobre a vida das outras pessoas, é a palavra, é a impecabilidade da palavra. Então essa é a segunda regra de ouro para uma vida de prosperidade inabalável. É a segunda regra de ouro para se tornar um milionário neurocreativo. Terceira regra de ouro. Então, somente recordando, inferências. Tenha todas as informações antes de tomar uma decisão ou antes de emitir um conceito. Segunda coisa, impecabilidade da palavra. Utilize a sua palavra para construir, nunca o contrário. Ok? Terceira regra de ouro. Não há reatividade. O que é a reatividade? A pressão emocional está tão grande que ela faz você pensar, você agir sem pensar. Ela faz você falar sem pensar. Ela faz com que você seja reativo. Quando você viu, a desgraça já está feita. Então controle-se. Como você consegue se controlar? Fazendo o seguinte: antes de você ir a qualquer encontro, antes de você ir a qualquer negociação, antes de você ir a qualquer negócio, antes de você conversar com o funcionário, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, você pense muito bem no que você vai fazer. Respire fundo. Não se deixe levar pelas emoções, principalmente as emoções negativas. Nós nunca conseguimos fazer com que volte atrás uma atitude agressiva ou palavras ofensivas. Quando elas saem, elas adquirem vida própria e elas nunca podem retornar ou podem ser corrigidas. Elas podem ser desculpadas, mas as marcas ficam, as mágoas ficam. Então, nunca seja reativo. Isso é importantíssimo, pessoal. Tá? No fim, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Né? Mas é muito importante nós sabermos distinguir cada uma das coisas, porque elas têm vida individual. Apesar de que a origem, o motivador de todas é o quê? A reatividade, a pressão emocional. Tá? E o quarto ponto, que eu considero muito importante, é não se deixar levar pela vaidade. E quando eu digo vaidade, para aqueles que têm cabelo, não é ter um cabelo bem cortado e bem penteado.
Quando eu digo de vaidade, não é se vestir bem, ou ter um bom relógio, ou ter um bonito sapato, um bom carro, não é nada disso. Vaidade, a que destrói, a que prejudica, é aquela que você tem com base no que os outros pensam de você. Vamos lá, o que é um cara vaidoso? Ele tem a pretensão de ser tão bom a ponto de atender às expectativas e os sonhos dos outros. Isto é vaidade. E isso é uma impossibilidade completa. Você não sabe o que o outro quer, você não sabe qual é o motivador do outro, você não sabe quais são os padrões de pensamento do outro, você não conhece as necessidades do outro. Então a vaidade é uma coisa vã, é uma coisa fútil. O que acontece? Você acaba representando N papéis, você acaba se apresentando de N maneiras que não são a maneira real de você ser, numa expectativa irreal de atender aquilo que você acha que os outros querem. É uma loucura completa. Esta é a tão malfadada vaidade que a Bíblia fala, os grandes livros iniciáticos falam, todas as culturas falam, todo o folclore fala sobre a vaidade. Tá? Então a vaidade é você ter a pretensão de ser aquilo que você acha que os outros querem de você para satisfazê-los completamente. Deixe a vaidade de lado, seja você próprio, seja você mesmo, seja aquela pessoa que não se deixa levar por inferências, então não tira conclusões precipitadas. Seja aquela pessoa que é impecável em sua palavra, aquela pessoa que só constrói quando abre a sua boca. Se não tem nada melhor para dizer, a pessoa prefere ficar calada do que falar qualquer coisa inútil. Seja aquela pessoa que não é reativa, aquela pessoa que pensa, que se prepara, aquela pessoa que tem autocontrole. E quarto, seja aquela pessoa que não tem vaidade, aquela pessoa que por conseguir ser tudo isso, ela consegue ser ela mesma. Não importa o que os outros necessitem, não importa o que os outros pensam. Se você for parar para pensar, você utilizando essas 4 chaves de ouro, você vai se tornar inconscientemente exatamente aquilo que todos querem de uma pessoa. Você vai ser uma pessoa confiável, uma pessoa que não fofoca, uma pessoa que não fala à toa. Você vai ser construtor com a tua palavra, você só vai ter coisas boas a dizer. Você não vai ser explosivo, reativo, estúpido, grosseiro. E você não vai ser um pavão enfeitado, achando que está agradando todo mundo, quando todo mundo pelas suas costas está rindo. Você quer ser e atender às expectativas dos outros? Seja primeiro tudo isso, porque você vai estar atendendo primeiro às suas expectativas. E uma vez que você atende à sua expectativa, naturalmente você vai ser real, você vai ser verdadeiro, você vai ser íntegro, você vai ser inteiro e você vai atender aos outros. Porque nós não fazemos aos outros nada que não tenhamos feito para nós mesmos em primeiro lugar. Se você quer ser um bom amigo, seja primeiro amigo de si próprio. Você quer ser um bom marido, primeiro seja o melhor marido de si próprio. Você quer ser um bom pai, seja primeiro um bom pai de você mesmo. Você quer ser um bom filho, seja primeiro um bom filho de você mesmo. Você quer dar amor, então seja primeiro cheio de amor por você próprio. Porque tudo que nós somos para nós próprios, isso transborda para os outros, sendo bom ou sendo ruim. Pense nisso. Essas 4 chaves, elas são primordiais para você começar a construir a solidez do seu caminho em direção à prosperidade, em direção a ser um milionário neurocriativo. Ok? Vamos lá. Mais algumas dicas. Tá? Vou apagar isso aqui agora. Você precisa compreender, já que você pensa também em dinheiro, quando você vai ser um milionário neurocriativo, você tem que entender alguns conceitos que são muito importantes. Primeira coisa, todo mundo tem orgulho de ser uma pessoa que tem um bom crédito, né? Todos querem ter um cartão Black, um cartão Platina, os super cartões internacionais. Todo mundo quer ter um limite fantástico no banco. Todo mundo quer ser recebido de tapete vermelho
pela diretoria do banco, não é nem pelo gerente, pela diretoria do banco. Pessoal, cuidado, não caiam nunca nesta armadilha. Você quer ser chamado de devedor? Você quer ser chamado daquela pessoa que tem condições de dever muito na praça? Não, né? Eu tenho certeza que se você sair na rua e alguém te chamar, ô devedor, vem cá, você vai ficar muito bravo, não vai? Mas a nossa capacidade de crédito, na realidade, ela é a nossa capacidade de endividamento. É verdade. O teu crédito é a capacidade que você tem de tomar um dinheiro que não é seu, e se você gastar esse dinheiro que não é seu, você vai pagar juros, e juros exorbitantes aqui no Brasil principalmente. E você vai se tornar um grande devedor. As pessoas erram e as pessoas entram em buracos financeiros exatamente porque elas têm na sua cabeça conceitos errados, como por exemplo, crédito é igual prestígio e não crédito é igual a dívida ou capacidade de endividamento. Se você não tiver muito claro que crédito é igual capacidade de endividamento, mais cedo ou mais tarde você vai entrar num buraco desse. E geralmente as pessoas fazem, sabe o quê? Elas entram no limite do cartão de crédito. Opa, e agora? Como é que eu faço? Aí ela acaba pegando um empréstimo pessoal para poder cobrir o cartão. Aí ela pega um outro empréstimo para cobrir esse empréstimo. Aí ela deixa de pagar uma conta para poder cobrir os juros. Aí ela deixa de pagar todo mês a fatura integral do cartão de crédito e paga somente o mínimo porque já não sobrou mais dinheiro, porque ela tem aquela dívida para pagar. E quando ela vê, ela está tão enroscada, no meio de 5, 8, 10 dívidas, devendo milhares de reais, e ela não consegue mais sair disso. Muitas famílias são destruídas, muitas vidas são destruídas, muitos negócios são destruídos, exatamente porque as pessoas confundem capacidade de crédito com capacidade de endividamento. Pessoal, lembrem-se sempre disso. Planejem-se. Tenham um planejamento seguro. O mal do brasileiro também, eu falo isso porque eu sou brasileiro, mas graças a Deus eu acordei bem cedo para essa realidade e não caí nesse erro, é o seguinte: o brasileiro, quando ele abre um negócio, ele já acha que vai ficar rico instantaneamente. No primeiro ano ele já troca de carro, no segundo ano já está comprando um apartamento, no terceiro ano, se ele chega até lá, ele quebra a empresa. Eu já conheci pessoas, e algumas pessoas até parentes, que eles abriram uma empresa e ele tinha um planejamento de em 5 anos estar faturando $1 milhão por mês. O que aconteceu? Ele começou a gastar antecipadamente. Ele chegou a emitir duplicatas frias para trocar com bancos. Quando os bancos não queriam mais trocar, ele começou a trocar com agiotas e construiu uma pirâmide de endividamento. Tanto que ele quebrou, e em certa época eu tive que defendê-lo de pessoas que vieram buscá-lo armados. Esse é um exemplo, mas que não é tão raro assim. Nós vemos essas coisas acontecendo todos os dias. Nós vemos pessoas endividadas no cartão de crédito, pessoas quebrando empresas, pessoas que caem sempre no canto da sereia do dinheiro fácil. Nunca caiam nisso, meus amigos e amigas. Tenham um planejamento. Vocês têm que compreender o seguinte: uma empresa com de 5 a 8 anos, ela é considerada em qualquer lugar do mundo, no máximo, uma empresa adolescente. A partir de 10 anos, é uma empresa que já está de jovem caminhando para a idade adulta. Solidez é mais importante do que você ter dinheiro que não é seu no bolso e pelo qual você vai pagar juros enormes e exorbitantes. Tanto na vida pessoal, crediários em lojas, cheque especial, cartão de crédito, tanto essas pequenas coisas do dia a dia são muito perigosas, quanto as coisas maiores, tá? Empréstimos bancários, em troca de duplicatas,
troca de cheques e assim por diante. Tenho muito claro de que este é o caminho mais rápido para o buraco e vocês nunca vão conseguir sair dele, ou se saírem com grandes sacrifícios e grandes perdas. Em vez de conquistarem alguma coisa, vão perder aquilo que já conquistaram. Pensem nisso, isso é muito importante. Nunca façam promessas vãs, a começar para si próprios. Lembram da impecabilidade da palavra? Lembram quando eu falei que nós nunca fazemos para os outros aquilo que nós não fizemos a nós primeiro? A impecabilidade da palavra também funciona assim. Nós somos capazes de mentir, nós somos capazes de construir ou de destruir com palavras primeiro para nós próprios, e em seguida para os outros. Por exemplo, o Eike Batista ele foi capaz de construir em palavras para si próprio uma ilusão tão grande que ele acabou vendendo para os outros, e hoje ele e todos aqueles que investiram nele perderam dinheiro e estão em papos de aranha. Então a impecabilidade da palavra ela é muito importante também na questão de dinheiro. Tá? Não minta para si próprio. Nunca tome decisões também para si próprio com base em boatos. Antes de tomar uma decisão de negócios, antes de abrir uma empresa, você que quer ser um empreendedor, você que está ouvindo essa palestra pensando numa boa técnica, numa boa ideia para que você possa abrir um bom negócio, um grande negócio, pense nisso também. Não se deixe levar pelo canto da sereia. Não é porque todo mundo abriu lanchonete de sucos naturais que o grande negócio para você vai ser esse. Não é porque todo mundo achou que um quiosque de não sei o que, de sorvete frozen yogurt, tá? Vai ser um grande negócio que você vai investir seu dinheiro ali. Você tem que parar e analisar. É um bom negócio para você? É um bom negócio por quê? O que eu quero? E aqui vai uma outra técnica. Vamos lá. Palavras-chave para você poder fazer uma análise criteriosa de cada decisão que você vai fazer na sua vida a partir de agora como milionário neurocriativo. Vamos lá. Primeiro, o que eu desejo. O que é desejo? Vamos lá. A origem da palavra desejo, ela é formada de duas palavras. Sou. Em outras palavras, eu não sou. Desejo é a expressão de que entre você e aquilo que você necessita existe um grande abismo. Tá? Então você precisa parar e imaginar. O que eu desejo? Qual é o abismo que me incomoda? O que eu quero? Eu tenho um objetivo? Eu tenho uma meta? Ok. Qual é o abismo que me impede de chegar lá? É isso que você precisa analisar. Tá? Então, o que eu desejo? É exatamente como você vai resolver aquele abismo que existe em você. Tá bom? Segundo, o que eu quero? O que você quer não exatamente é o que você deseja. Tá? Uma coisa é o que você deseja, a outra é o que você quer. O desejo geralmente ele está em algum momento através do tempo. O que você quer é uma coisa mais imediata. Você quer o quê? A solução de algum problema. Você quer naquele momento a solução de algum problema de autoestima. Naquele momento você quer a solução de uma condição de vida. Naquele momento você quer resolver a situação de você ter perdido o emprego. Tá? Você nunca ouve alguém que acabou de perder o emprego falar: ah, eu desejo um emprego. Não, eu preciso conseguir um emprego. Tá? Então, o que eu quero? Terceiro, o que eu preciso? O que você quer e o que você deseja nem sempre é o que você precisa. Então pare e analise. Tá?
O que você deseja vem por conta de um abismo que existe entre você e alguma coisa. Tá? Então você tem hoje um Mille 1970, tá? E você deseja ter uma Mercedes. Esse é um bom exemplo. Segundo, o que eu quero? Eu quero um carro confortável e que não quebre. Já mudou, né? Então de um Mille 1970 caindo aos pedaços, você pode ir para um Gol 2012, que já é um belo upgrade, um Gol 2011, não é? Ele vai satisfazer o que você quer. Eu quero ir daqui até os lugares que eu preciso, com conforto, relativo conforto, e não quero ser obrigado a carregar o mecânico em toda a viagem que eu fizer. Agora, o que eu preciso? Eu preciso do quê? Usando esse exemplo do automóvel, o que você precisa? Eu preciso de um carro, porque eu acabei de arrumar um bom emprego, eu preciso de um carro que ele tenha boa aparência, um carro que seja relativamente desejado, não é? Eu preciso de um carro que caiba nas minhas condições financeiras, porque de qualquer maneira eu estou começando um negócio ou estou começando um novo emprego, e eu quero um carro que eu não me endivide para conseguir esse automóvel. Então veja, é muito importante qualquer decisão que você vá tomar, que você saiba que isso é seu, que aquilo não é sonho de alguém, que aquilo não é produto da mídia, que aquilo não é simplesmente uma decisão que você vai tomar porque um monte de gente está fazendo a mesma coisa. Tá? Esta análise ela é muito importante. Agora, a grande bola de cristal ela está no seguinte, sabem o que é? Se você fizer essa pergunta em relação aos seus clientes, você vai saber exatamente o que eles pensam. O que ele deseja? Você tem uma reunião e você vai fechar um grande negócio. Você quer saber antecipadamente quais são suas chances e de que maneira você pode se preparar? Utilize essa técnica. O que eu desejo? Ok. Agora, o que ele deseja? Você já está observando as duas sardinhas e achando o meio termo no meio das duas coisas onde você pode achar um acordo. Segundo, o que eu quero, ok, e o que ele quer? O que meu cliente quer? O que meu concorrente quer? O que ele quer? Terceiro, o que ele precisa? Eu sei o que eu preciso agora, o que ele precisa? Se você souber o que seu cliente ou a pessoa que vai negociar com você deseja, quer e precisa, você está com a faca e o queijo na mão. Viram a importância disso daqui? Então analisem todas as vezes que vocês forem tomar uma decisão, todas as vezes que vocês forem analisar uma oportunidade, um negócio, levem sempre em consideração estas coisas. Eu gostaria de ter tempo de falar para vocês hoje sobre modelos, mas infelizmente nós não vamos ter tempo, porque o último webinário que eu fiz sobre modelos durou 2 horas, né? Mas eu vou deixar para vocês uma outra regrinha e uma novidade também. Tá? Todos, sem exceção, caem numa grande armadilha. Todos. Sem exceção, até hoje, eu nunca achei alguém que não caísse nessa armadilha. Sabe qual é a armadilha? É a armadilha do foco. Se eu perguntar para vocês o que é foco, todos vão me responder provavelmente uma coisa. Foco é aquilo que eu quero. Eu tenho que me manter firme naquela direção. Eu tenho que me manter firme exatamente naquilo que eu desejo, naquilo que eu estou buscando. Eu tenho que me manter determinado em relação àquilo que eu me determinei a fazer. Não é isso? Desculpe, pessoal, vocês também caíram na armadilha. Vamos lá? Existem 3 coisas. Uma é o foco, a outra são metas
a outra são objetivos. Vamos manter aqui no singular, vai? Meta, objetivo e foco. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos agora explicar exatamente o que cada um deles significa. Você está aqui hoje. Ok? Então você está aqui hoje. Você quer chegar aqui amanhã. O caminho do hoje até o amanhã, ele é feito de duas coisas principais. Primeiro, o amanhã se chama meta. O caminho que você tem do hoje até o amanhã, que é feito de várias ações, se chama objetivos. Cada pontinho é um objetivo, ok? Então, o que você pretende chegar, aonde você pretende chegar é a tua meta. O que você vai fazer de hoje até chegar na sua meta são objetivos. E o que é o foco? O foco é exatamente o que você vai fazer quando chegar lá. Epa, não entendi. Eu vou citar aqui um exemplo. Existe uma empresa multinacional que se chama Renaissance Executive Forum. Essa empresa, o que ela faz? Ela reúne donos de empresas, presidentes, CEOs. Quer dizer, somente pessoas que têm poder de decisão dentro das empresas. Tá? E elas reúnem em grupos de 12 a 15 empresários em cada grupo, e cada núcleo tem, em média, de 12 a 15 grupos desses. Tá? E assim tem vários núcleos, vários grupos e tal, e assim funciona no mundo inteiro. O que eles fazem? Uma vez por mês, eles se reúnem na empresa de um membro do grupo. Tá? E neste dia, eles discutem problemas de mercado, eles discutem, um ou dois membros do grupo levam um problema para discutir com os demais e sair com algumas orientações, com algumas diretrizes, e eles convidam alguma pessoa, algum profissional que eles considerem influentes, ou que eles querem conhecer, ou que eles querem ouvir, ou, em resumo, um palestrante que todos escolhem, tem que ser unânime, que eles escolhem para palestrar. Tá? Eu já fui convidado para palestrar em todos os grupos do Renaissance Forum. Bom, em uma das reuniões que nós tivemos, eu fiz uma palestra e um dos membros, ele é CEO e proprietário de uma grande multinacional no ramo médico. Ele chegou para mim e falou: Carlos, grande palestra. Eu falei: obrigado. Ele disse: você só esqueceu de uma coisa. Eu falei: do quê? De falar da solidão. Solidão? A solidão da liderança? Eu já falei sobre isso. Não, é outro tipo de solidão. Eu falei: qual é? Ele disse: aquela solidão quando você chegou no topo da pirâmide de Maslow, onde você não tem mais BMWs para comprar, você não tem mais Jaguar para comprar, você já comprou tudo, a tua garagem está cheia, você não tem mais casas para comprar, você já tem casa em todo lugar, em todo canto, de todo tipo, de todo tamanho, é praia, montanha, outros países e assim por diante. Você não tem mais o que comprar, o que fazer, você chegou, você é o rei da montanha, você está no topo da montanha. Quando você chega lá, você olha para você e fala: opa, o que eu faço agora? Você vai olhar teus filhos crescerem, você não viu eles crescerem, porque você estava ocupado demais em se tornar o campeão, o rei da montanha. Você olha para tua esposa, você quase não tem mais nada em comum com ela, aí você fala: vamos fazer um cruzeiro pelo mundo. Vocês fazem 1, 2, 3 cruzeiros, cada um vai para um canto no navio, dão a volta ao mundo e não vem a hora de voltar para o Brasil para se verem livres um do outro. E aí você sai numa busca enlouquecida para descobrir algum sentido para a sua vida. E você muitas vezes não consegue achar.
Aí eu fui pesquisar. Muitos empresários nesta idade, entre 55, 54, 55 anos até 65 anos, o número de suicidas e de depressivos crônicos e profundos nessa faixa de idade é muito grande em meio a esses executivos. E aí foi que eu acordei para a coisa. O que ele fez? Ele estabeleceu metas altíssimas de ser o rei da montanha. Ele chegou, ele atingiu todos os objetivos, passo a passo ele cumpriu a perfeição e chegou onde ele queria, ele cumpriu a meta. Agora ele estava perdido porque ele não tinha o foco, ele não sabia o que fazer quando chegasse lá. Entenderam agora? Por que o foco ele é tão importante? Então não caiam na armadilha do foco. Aquilo que todo mundo chama de foco, na realidade é meta. Outra coisa, não caiam na armadilha do tempo. Agora é um desdobramento disso. O tempo, ele adquire as cores e ele adquire a dimensão das nossas emoções. Se você olha para a tua agenda com ansiedade, você nunca vai ter tempo para nada. Ou se você olha para a tua agenda com ansiedade e angústia, o que acontece? Você vai achar que nunca tem tempo para nada. O tempo, ele tem a ligação direta com as nossas emoções. As nossas emoções, elas determinam o que é o tempo. Eu vou dar um exemplo um pouco mais profundo para vocês. Tá? Tem pessoas que não saem do passado. Por quê? O passado é que era bom. Antigamente que as coisas eram boas. Antigamente é que as coisas eram legais. Hoje em dia ninguém mais se visita. Hoje em dia ninguém mais bate papo. Hoje em dia ninguém mais isso, ninguém mais aquilo. Nossa, antigamente é que era bom. Essa pessoa está presa no passado. Por quê? Porque o presente para ela não é bom o suficiente. E como ela não se resolveu em relação ao passado, ela não quer encarar o futuro. Ou a pessoa fala do futuro, só faz planos. Ah, quando eu chegar lá é que eu vou ser feliz. Quando eu for rico é que eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele carro que eu quero, aí é que a coisa vai ser boa. Quando eu conseguir comprar aquela cobertura, aí é que vai ser bacana. Aí que todo mundo vai gostar de mim, eu vou gostar de mim e assim por diante. A pessoa vive no futuro, porque o presente não é bom o suficiente. Nos dois casos, quem vive no passado ou quem vive no futuro, não tem autoestima. A autoestima deles não vale nada. Eles não têm foco, simplesmente porque eles não sabem aonde eles estão, para onde eles vão e muito menos o que eles vão fazer quando chegar lá. Quando você sabe quais são suas metas, quando você sabe os objetivos a serem cumpridos e você sabe qual é o seu foco, que é saber exatamente o que fazer quando atingir as suas metas, você vai viver o teu presente plenamente. Porque o futuro já foi, ele não volta mais. E o passado já foi, ele não volta mais, me desculpe. O futuro não existe. O futuro é feito de agoras. O futuro é uma sucessão interminável de agoras. Quando eu falei agora a primeira vez, já não é mais o agora que é agora, e este agora já não é mais o agora, porque ele agora é outro agora, e que já não é mais o agora, entendem? O futuro é uma sucessão interminável de agoras e que em algum momento vai chegar num lugar chamado daqui um mês, que vai ser chamado daqui um ano, daqui 10 anos, ou seja lá o que for. Se você viver o teu agora plenamente, tendo o domínio de todas essas regrinhas que eu falei, você vai construir o melhor futuro que você poderia imaginar. Você vai chegar naquele lugar que é a sua meta daqui a algum tempo, como milionário neurocriativo. E sabe o que o milionário neurocriativo sabe fazer? Exatamente o que ele precisa quando ele chega nas suas metas. O milionário neurocriativo tem foco. Ele sabe exatamente o que fazer quando chegar lá onde ele tem que chegar. Entenderam? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Espero ter dado algumas boas dicas em 1 hora e pouco, 1 hora e alguns minutos. A gente não consegue fazer grandes milagres. Mas espero ter deixado conteúdo, ter deixado coisas que vocês podem realizar imediatamente, podem utilizar, podem analisar, podem colocar em prática instantaneamente. Espero que com isso vocês consigam viver melhor,
vocês tenham realmente condições de se tornarem milionários neurocriativos. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Eu estou à disposição de qualquer um de vocês que necessite de mais orientação ou queira tirar dúvidas. Existem os meios pelo próprio CONADEP de vocês fazerem isso, ok? Obrigado e até mais. Um abraço.